17 de março, terça-feira, estamos aqui com o Daniel Oliveira, editor do Playmaker Stats, onde nos vai falar um pouco da época soberba que o Bruno Fernandes está a ter na Premier League. Daniel, numa primeira instância, é possível que o Bruno Fernandes seja o jogador do ano na Premier League? Bom dia, Pedro. Após o jogo de domingo do Manchester United, na vitória 3-1 pelo Aston Villa, em mais uma grande exibição do Bruno Fernandes, em que teve 2 assistências, os mídias ingleses têm sido inundados de artigos que o Bruno pode ser um grande candidato a ganhar o jogador da Premier League este ano. Uns concordam, uns a concordar, outros a não concordar, isso é sempre assim muito abstrato, mas a verdade é que neste momento, se olharmos com frieza, o Bruno deve estar num lote de 3, 4 jogadores a ser o grande candidato a ganhar esse prémio. Aqui é sempre a questão que existe como existem outros prémios, que é, normalmente associa-se o jogador do ano a uma equipa vencedora. A equipa vencedora, nunca se sabe que o Arsenal, não é? Mas à partida vai ser o Arsenal que vai ganhar a Liga Inglesa, e o grande candidato também, a par do Bruno Fernandes, vai ser o Declan Rice. O jogador inglês também está a ter uma época fenomenal ao serviço dos Gunners. A par do Declan Rice também é o Gabriel Magalhães, que também a Premier League ao longo dos anos também nunca teve problemas a dar o prémio do jogador do ano a um defesa. Temos o exemplo do Ruben Dias em 2020-2021, na primeira época do Manchester City, em que ele foi jogador do ano. Portanto, eu penso que os 3 grandes candidatos vão estar à volta do português, do brasileiro e do inglês. Mas ainda assim, o Bruno é o jogador que se tem destacado pelo jogo, pela maneira de jogar, pela magia, por todos os números incríveis que ele tem tido agora nestas últimas semanas. No domingo ele bateu o recorde de assistência, jogador com mais assistências num jogador do Manchester United na Premier League. Tinha sido David Beckham em 1999-2000 com 15, o Bruno ultrapassou e agora tem 16, e agora ele vai estar a olhar para o recorde, que é de Kevin De Bruyne em 2019-2020 pelo Manchester City, e do Thierry Henry em 2002-2003, que também tinha 20. Portanto, faltam 8 jogos. O Bruno, obviamente que ele não vai estar a pensar nisso, mas é um grande objetivo que ele deve ter este ano para bater esse recorde. Há um prémio que ele vai ganhar de certeza, que é o Playmaker of the Season, que é um prémio que se dá em Inglaterra, na Premier League, ao jogador com mais assistências. Existe desde 2017-2018. O segundo classificado é o Ryan Cherki com 8, o Bruno tem o dobro, portanto, à partida o Bruno vai vencer de certeza. Também é um fim de semana em que ele bateu o recorde que ele chegou às 100 assistências pelo Manchester United. Só 3 jogadores nesta era de Premier League do Manchester United, Ryan Giggs e Wayne Rooney, conseguiram 100 golos, e mais de 100 golos e mais de 100 assistências pelo clube de Manchester. Portanto, foi um jogo onde ele bateu vários recordes e ajudou a que este vulcão de falatório em que o Bruno pode ser o jogador do ano em Premier League cresceu. E, sem dúvida, vai estar neste lote de 3 jogadores a vencer o jogador do ano na Premier League. E qual é a justificação numa época de altos e baixos? É assim, não podemos negar que o início da época do Bruno não foi fácil. O Bruno, já falado, o próprio Bruno já falou que foi um verão que houve a possibilidade dele sair do clube. Foi um início da época, outra vez, um pouco atribulado do Manchester United, com jogos bastante complicados. Lembro-me do Bruno ter falhado 2 penaltis importantes contra o Fulham e contra o Brentford, que na altura deu um empate e uma derrota, que não foi fácil aquele início da época. A primeira assistência do Bruno foi à 8ª jornada. Todas estas 16 só foram conseguidas depois da 8ª jornada na Premier. Portanto, o início não foi fácil. E não podemos dissociar onde o Bruno jogava com o Ruben Amorim. Temos que, concordando menos ou concordando mais, nós não estamos nos treinos, nós não percebemos todas estas dinâmicas, mas o Bruno com o Ruben Amorim tinha uma posição no campo onde pegava mais no jogo, mais cá atrás, tinha outro tipo de
de metas que tinha que fazer no campo, e que desde que o Ruben saiu, já mesmo com o Darren Fletcher naqueles 2 primeiros jogos e com o Michael Carrick, o Bruno assume outro tipo de funções, mais nos últimos 30 metros. Essas funções mais cá atrás estão a par do Casemiro e do Kobbie Mainoo. Portanto, isso foi feito com que os números do Bruno têm sido em crescendo desde que o Ruben Amorim saiu. Ele, desde que o Ruben Amorim saiu, apenas em 2 jogos ele não marcou ou não assistiu. É para nós percebermos a importância do Bruno no Manchester United desde a saída do treinador português. É um jogador que também está muito talhado para aparecer nas zonas mais ofensivas, não é? Sem Se dúvida. calhar se recuado, tira um bocado a importância que ele tem no jogo. É como tu, se tu estiveres longe da baliza, não vais conseguir ter influência e marcar golos ou fazer assistências. Eu já na altura, quando fizemos um tema do dia, pouco depois daquelas vitórias do Arsenal e do City e do Manchester United, eu achei aquelas exibições do Bruno Fernandes absolutamente monumentais e tem sido uma época em crescendo, em que obviamente não correu muito bem aquele início da época, mesmo que o Ruben Amorim ele estabilizou, mas nunca foi o Bruno que está a ser nestes últimos jogos. Também é preciso mencionar que o Bruno teve uma pequena lesão ali na altura das festividades, que fez com que também, obviamente, não jogasse ali 4, 5 jogos. Portanto, é uma época em crescendo e com a motivação que ele está e com a confiança com que ele está, pode ser, em termos de números, pode ser uma época para bater vários recordes. Num United em pleno crescimento, cada vez melhor nesta reta final da época, tem-se mostrado a um nível bastante superior ao do arranque. Eu queria te perguntar sobre o Fernandes, é um jogador diferente, que se diferencia dos restantes jogadores? Sem dúvida, ele é o Magnífico, como eles lá chamam, é o Capitano. O Bruno, eu tenho que falar que o Bruno foi um jogador, em números, eu não posso dizer que ele está a fazer a melhor época. O Bruno, desde que chegou ao Manchester United, é um jogador que oferece duplos números em golos e assistências. É um jogador absurdo, ele entrega todas as épocas, desde que chegou. Portanto, em termos de números, ok, ele está a ter mais assistências, mas ele sempre teve ali nos 13, 14 assistências por época. O que o Bruno melhorou, e temos que dizer, o Bruno é um jogador apaixonado pelo jogo. É difícil nós encontrarmos jogadores de 31 anos que ainda sintam esta paixão pelo jogo. Vê-se que ele gosta. Normalmente tu vês isso num jogador que está a começar a carreira, mas o Bruno parece ainda um miúdo a jogar. E nós sentimos essa paixão, mas essa paixão também muitas vezes vinha com um bocado de impetitividade, braços no ar, às vezes aquela personalidade que às vezes os ingleses não gostavam muito. E o Bruno, nestes últimos meses, também desde que foi capitão, isso já há alguns anos, mas nos últimos meses tem melhorado muito esse aspecto. Ele próprio admitiu já em entrevistas que foi algo que ele foi melhorando com o tempo. E então o Bruno, nesse aspecto, como ele não está no olho do furacão pelas más razões, também existem mais pessoas em redor do futebol inglês que assumem não. O Bruno efetivamente é um jogador de classe mundial. Se calhar em outras épocas o Bruno, como também era associado assim a este jogador às vezes tempestivo, que reclamava muito, às vezes não associavam o Bruno a este jogador de craveira mundial, mas o Bruno é sem dúvida um jogador deve ser dos melhores médios do mundo, está na conversa com certeza, e então com estes números e com esta disponibilidade que ele ainda tem para dar ao futebol, o Bruno obviamente que olha, vai nos ajudar muito no Mundial, estava aqui a pensar nisso, é verdade. Espero que sim. E espero que ele chegue ao Mundial na máxima força para nos ajudar a ganharmos o Mundial. Aliás, os meio-campistas portugueses, pelo menos aquela fação que provavelmente será titular, João Neves, Vitinha e o Bruno, estão todos de uma forma magnífica. E esperemos que cheguem aos Estados Unidos nessa forma. Por fim, como é que se dá esta escolha da atribuição do troféu? Ok, isso é importante mencionar, é que em Inglaterra existe o prémio de jogador do ano da Premier League, existe o prémio da PFA, Professional Football Association, que é basicamente a associação dos jogadores, que são 2 prémios igualmente importantes. Até muitos jogadores preferem
entre aspas, ganhar o de PFA, porque é o prémio que é os votos entre os próprios colegas de profissão, são os jogadores da liga que votam. Enquanto a Premier League são votos dos fãs, qualquer um de nós pode votar, e depois existe um painel que envolve jogadores antigos, os sponsors, os jornalistas, portanto, entre aspas, é um pouco maior em termos, porque também é o prémio do organismo, mas o da PFA tem tanto peso para os jogadores como o da Premier League. E ganhar um não invalida ganhar outro. Por exemplo, o Ruben Dias em 2020-2021 venceu o jogador do ano, como eu já disse, de Premier League, e o Kevin De Bruyne ganhou o jogador da PFA. Portanto, o da Premier League, os votos já vão ser, já estão aí, qualquer pessoa já pode votar, porque normalmente eles antes da última jornada já é anunciado o jogador do ano, o jovem jogador. Portanto, vamos a ver o que é que vai acontecer. Portanto, é importante até o Bruno, nestes jogos, mostrar serviço, porque é o que a malta tem a memória mais curta. Nós no futebol somos todos assim. E no futebol inglês acontece muito isso, não é? Bastante. Por isso é que o Bruno tem sido mais falado nos últimos tempos, porque também tem sido um jogador que nos últimos meses tem-se destacado, e por isso é que ele provavelmente é o grande candidato a ganhar este prémio nesta edição. Obrigado, Daniel. Esta terça-feira não percam mais um episódio do 5 para 4. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.